Tiago, muito se fala, muito se discute sobre o futuro do rádio com a internet, com o streaming, né? Os jovens hoje eles passam mais tempo ouvindo o celular, no stream, música, Spotify, né? Se fala inclusive do fim do rádio como a gente conhece, etc. Eu tive uma experiência lá em Porto Alegre, quando teve a enchente, de ficar sem luz 6 dias e não tinha sinal de internet, a gente só podia contar com um rádio mesmo, radinho de pilha. Então eu queria que você pudesse falar, a partir da sua experiência como radialista, como uma pessoa envolvida nessa área, como é que você vê o rádio nos próximos 10 anos, 20 anos? Como é que você vê isso com toda essa tecnologia? Esse rádio, por exemplo, está atrás de você aí, de ondas hertzianas, ele vai acabar? O que vai acontecer? Olha, eu separo geralmente essa pergunta em 2 partes. Existe uma parte da tecnologia, em que ela anda com o tempo próprio, e existe uma parte em relação ao hábito, à escuta, que é o conteúdo. Então, por exemplo, esse rádio aqui, ele é um rádio que tem uma tecnologia, né, da metade do século passado. A tecnologia do rádio surgiu no início do século passado, uma tecnologia, né, que a gente chama de guerra, porque o mundo estava em guerra e o rádio acabou se desenvolvendo e expandindo de uma comunicação muito local, às vezes, né, naquela parte muito mais ali entre pessoas do mesma cidade, para as transmissões em alta potência, em ondas médias e ondas curtas. Depois surgiu o FM. E, na verdade, tudo isso anda com a experiência que é anterior à própria tecnologia, que é do ser humano de ter a escuta. Então, com certeza, quem fala que o rádio vai acabar é uma pessoa que não tem o hábito de ouvir, não é uma pessoa que está aberta para a escuta. Grande parte das pessoas tem esse hábito, eles gostam ou de ouvir uma conversa, ou de ouvir uma música. Então isso serve desde o dia a dia que você vai para uma palestra fisicamente, você vai lá e pega e sai, você vai no Teatro Municipal, ouve um concerto, você vai, né, acompanhar às vezes algum tipo de manifestação artística, cultural em loco, como você pode acompanhar via ondas do rádio, que o rádio leva essas distâncias, né? O sujeito que está aqui atrás, o Roquete Pinto, falava sobre isso já lá atrás, quando ele viu o tamanho do Brasil. Ele falou que, né, o rádio é a escola dos que não tem escola. Então ele leva, aí a partir da ideia dele de comunicação pública, de comunicação educativa, conhecimento para muitos. E o rádio no nosso país, que é continental, ele vai ter sempre presença. A tecnologia mais que surge, a internet, como a televisão lá atrás surgiu, ele não tomou o espaço do rádio, ele reorganizou o cenário, e a internet é a mesma coisa. A tecnologia do rádio é uma tecnologia simples e barata, e ela vai continuar existindo. O que aconteceu ao longo do tempo foi que o rádio foi melhorando o seu áudio. Se você pegar um áudio do rádio dos anos 20, dos anos 30, como tem uma gravação do Roquete Pinto aqui falando sobre essas primeiras experiências, era um horror. Você ouvia muito mais ruído, assim como você pega nos discos antigos. Isso foi melhorando. Então, o meio, a plataforma, ela vai mudando, vai ampliando, vai diversificando. Mas a comunicação em si, o fazer rádio, o ouvir rádio, ser ouvinte, jamais morre. Por isso que quando acontece agora essa boom de podcasts no mundo inteiro, a pessoa fica assim, ainda mais a nova geração, nossa, que barato podcast. Gente, podcast nada mais que rádio. E aí, alguns colocam imagem, fica lá videocast, mas o modo de você fazer, que é muito diferente do modo de se fazer televisão, é o modo radiofônico, que vai continuar existindo. Ele não vai morrer jamais. Então a gente tem, né, sempre 2 caminhos dentro do meio do rádio, que é caminho paralelo. Existe a tecnologia, a plataforma, o meio por onde aquele conteúdo, né, de áudio sonoro chega. Isso mudou do tradicional
né, ondas médias, o nosso AM, que até hoje resiste aí entre trancos e barrancos, a ondas curtas, que foi muito útil, né, no Rio Grande do Sul, principalmente porque emite em espaços, né, de longa distância, como aconteceu em guerras lá atrás, né, em catástrofes. E o FM, que surgiu depois, a internet, que vem mais atualmente, eles vão sendo complementares, formas complementares de você fazer um conteúdo sonoro chegar de uma ponta a outra, várias pontas, mas não muda, né, não mata o rádio de forma nenhuma, porque o ser humano, uma vez que ele consegue ter a experiência de fazer esse tipo de comunicação que leve conteúdo para diversas pessoas, isso você não tira da humanidade, porque isso agora já está gerações e gerações e gerações. Você encontra formas melhores de fazer, mais baratas, mais rápidas, mas continua acontecendo. E a outra coisa é o conteúdo, que ele vai mudando muito de acordo com a sociedade. Você tinha um modo de falar, um tempo de escuta, e hoje você tem que se adaptar. Então, as emissoras, para não morrerem como emissoras e não como, né, como rádio, como canais, e não como, né, a plataforma rádio, elas têm que se adaptar. Elas precisam chegar e não vão falar, né, ter uma fala muito, né, fechada, muito, né, que afaste o ouvinte. Ela tem que ter um falar do dia a dia, conversar com as pessoas. É uma coisa, você escolhe o repertório, como você monta a sua programação, porque você já tem esse hábito das pessoas agora, tudo é tela, né? Tudo vai passando para cima. Então, você tem que entender em que universo você está fazendo rádio. Porque aí você consegue adaptar, né, o rádio para os dias de hoje com as concorrências diversas de tecnologia que tem hoje. Mas, por exemplo, eu reparo, existe um cara, um radialista muito famoso, que é o Antônio Carlos, sim, que trabalha na Tupi e trabalhou por décadas lá na Globo. Se você vê o público dele, é um público envelhecido. Sim. Né? O público que ouve rádio, como eu conheci, por exemplo, já é geracional, é uma geração que está indo embora. Uhum. Os jovens, eles não ouvem rádio, eu não sei nem se eles ouvem rádio, mas assim, se ouvem, não é através de um aparelho de rádio, né? Geralmente é streaming e tal. A Alexa, o Google, agora tem 1000 formas de você ouvir. Pois é, mas você não acha que esse público que ouve rádio, como a gente conhece, ele envelheceu muito? E você acha que é possível criar no jovem curtir ouvir rádio, resgatar esse hábito de ouvir rádio? No meio rádio, pelos mercados de rádio, nas praças, o público está lá. Ele talvez não esteja num programa ou numa emissora, mas ele está lá. Porque quando você pega, por exemplo, um programa específico do Antônio Carlos, ele optou por manter aquele formato para aquele público e ele foi envelhecendo com o público dele. Ele não quis renovar, não quis trazer um público mais jovem que ele. Ele comunica muito bem para o público para o qual ele sempre comunicou. E esse público foi acompanhando ele. Quando, por exemplo, a Rádio Globo não queria mais aquele público e ele saiu da Rádio Globo, porque a Rádio Globo queria abraçar outro público, um público mais jovem, então abriu mão de ter um programa como o dele, ele foi para uma emissora que queria, que era a Rádio Tupi. Então, no caso do hoje, quando você pega as pesquisas de audiência que medem os mercados, né, nas 13 principais regiões do país, existe lá um público jovem, existe lá um público que está ouvindo rádio, só que ele não está, às vezes, numa emissora ou está em outra. Ele não está ouvindo diretamente no FM, ele está ouvindo, às vezes, pelo aplicativo, nesses assistentes virtuais. Então, você está lá ouvindo. Você tem lá mapeado, né, do público, principalmente de 20 anos para frente, existe bem forte esse público presente. Ele não está, às vezes, nas emissoras que estão envelhecendo. Por isso que, às vezes, as emissoras, que eu falei, né, anteriormente, quando é que o rádio vai acabar? Não. Mas por que uma emissora morre? Porque ela não sabe se adaptar ao seu tempo. Então eu pego um exemplo aqui das nossas rádios, né, da EBC. A Rádio MEC, ela foi se adaptando com o tempo. Ela não é uma rádio que está falando ou para uma população, né, mais velha especificamente, ou até de uma classe social mais alta. A orientação que a gente dá é que ela fale para o público mais geral. E a gente tem nesse resultado de audiência que ela tem um público jovem. Surpreendentemente, uma rádio que dedica grande parte da sua programação para música clássica tem uma audiência jovem.
Não tem uma audiência, você olha de fora, você vai falar assim, não, a Rádio MEC tem uma audiência de 60 a mais. Não, ela tem uma audiência mais jovem, porque ela foi adaptando o seu linguajar e ela hoje está presente em muitas plataformas, tem aplicativo, tem streaming, tem site, tem redes sociais bem ativas, faz muitas ações no YouTube. Então, a Rádio MEC foi se adaptando aos tempos, né, a sua comunicação, e também usando as suas diversas plataformas. A gente está em vários meios digitais, está no FM, está em AM, e estamos fazendo rádio para hoje, que é a mesma coisa que a Rádio Nacional está fazendo, deixando, né, no lugar de destaque a sua história, mas que ela pertence a uma época e trazendo esse grande legado para os dias de hoje. Agora aqui no Rio Recente é FM, ainda é AM, a gente tem em Brasília a nossa emissora de ondas curtas que fala para a Amazônia, então tá lá. Você precisa, na verdade, fazer conexão com isso, trazer, né, hoje, por exemplo, o nosso transmissor de FM da Nacional aqui do Rio é um transmissor de última geração. Ele tem um sinal ótimo, super bacana, digital, lindo. Nossos estúdios aqui também estão super digitais. Então, assim, o meio, a plataforma, tá como manda o tempo de hoje na tecnologia, né? E a gente ainda mantém outras tecnologias que têm ainda seu sentido. E a gente tem agora uma adaptação da linguagem, como o locutor fala, que temas ele escolhe para falar, que tipo de música se toca, porque senão você fica sempre naquela imagem, a Rádio Nacional, a rádio das cantoras do rádio. Essa emissora ficou para trás. Hoje precisa ser a Rádio Nacional do tempo de hoje. E é esse trabalho que a gente desenvolve aqui na Empresa Brasil de Comunicação. A gente respeitar a história, preservando, divulgando, mas a gente está fazendo o presente, né, que no futuro será a nossa grande vitrine, né, transformando o que já fizemos muita parte com a Rádio MEC, fazendo agora também com a Rádio Nacional, e não só aqui no Rio. Nós temos presença em São Paulo, Brasília, né, no Nordeste, na Amazônia. Então, além das emissoras parceiras que nós temos da rede de comunicação pública, que estão presentes em todos os estados do país, fazendo realmente o rádio, né, para todo mundo. Tiago, por último, você sabe dessa questão da migração do AM para o FM, que as emissoras passaram aqui no Brasil. A Rádio Nacional pretende seguir no AM também? A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ela tem hoje o seu principal canal em FM. E o seu canal em FM, que pega em toda a região metropolitana e muito além. Então, cumprindo um papel melhor do que o AM, que hoje, para cidades como o Rio de Janeiro, com muita interferência de 1000 coisas, o AM perde o total sentido. De quando o AM começou no Rio de Janeiro, lá na década de 30, com a Nacional em 36, e fez um grande sucesso, mas ainda era um Rio meio, né, rural, a cidade não tinha essa ocupação toda. Então, a gente olhando Brasil, a Rádio Nacional continuará tendo AM, aonde for necessário ter AM, como terá ondas curtas, aonde for necessário ter ondas curtas, e optará por FM, principalmente aonde se tem mais busca por FM. No Rio de Janeiro hoje, fazer rádio para essa região da metropolitana é fazer rádio em FM. Você faz rádio em AM para o interior, em que uma emissora, por exemplo, que tem uma antena em AM ou em ondas curtas fora do Rio de Janeiro, mas se pega, né? Vai pegar no interior do Rio, no interior de Minas, Espírito Santo. Então, são movimentos que não são assim, não é acabar, é você saber posicionar no momento aquela emissora para que ela continue existindo. Porque se ela continuar presa àquela tecnologia, ela vai morrer. Então a gente tem hoje já muito bem sucedida a migração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que é uma marca importante para a comunicação do país, no FM, em 87,1 FM, com uma boa resposta. Já temos uma audiência superior à audiência que tínhamos na AM, e naturalmente que a FM, já protagonista, ela é a Rádio Nacional do presente e do futuro. E a gente tem aí o AM, por exemplo, que hoje já foi originalmente aqui do Rio, que é 980, lá atrás, quando a Nacional do Rio fez
a época de ouro do rádio, ele está desde a capital inaugurada, está em Brasília. Em alguns momentos do dia, pega-se aqui, pega-se em outros lugares. Permanecerá lá, operando para quem não consegue sintonizar FM, para quem está pelas estradas, para complementar com as ondas curtas, os ribeirinhos, pessoas que têm a necessidade de ter acesso à comunicação, mas não vai ter internet, não vai ter acesso a FM, porque estão fora de grandes centros urbanos, e quem vai chegar lá é o rádio AM e o rádio ondas curtas. E esse rádio continuará existindo pela Nacional, pelas ondas curtas e ondas médias que a gente opera na EBC. Tiago, muito obrigado. Nada, prazer.